Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais uma videoaula de animação 2D no Toon. Bem, nós então vamos fazer hoje um personagem, só que vocês vão ver que nós vamos trabalhar com a biblioteca. Eu vou abrir aqui o arquivinho. Nesse caso eu fiz no Illustrator. Lembrem-se que vocês podem também usar o Flash, tá? Desde que seja um arquivo vetorial. Caso vocês façam no papel, escaneiem, eu recomendo que vocês usem esse arquivo em JPEG, que está com um bitmap, e mandem vetorizar no Toon. E depois fazer o acabamento lá dentro, com a colorização, por exemplo. Ok? E caso vocês queiram reaproveitar esse arquivo, só mandar um e-mail para mim, que está na descrição, placiti@gmail.com, que eu respondo com esse arquivo aqui. Pessoal, caso vocês façam a versão de vocês, eu acho legal tentar aproveitar essa disposição aqui dos elementos. No caso, diferente dos outros personagens que a gente usou, esse aqui está bem simples. Reparem que a cabeça, o corpo, o quadril é uma única peça e a gente vai focar justamente no trabalho com a biblioteca. Então notem que, diferente dos demais personagens, agora a gente tem não só um desenho da mão direita, mas aqui nós temos 3 desenhos para a mão direita, 3 desenhos para a mão esquerda. Aqui nós temos também pálpebra para poder fazer o nosso personagem piscar. E o mais importante, como nós vamos também fazer um exercício de lip sync, tem aqui uma biblioteca com bocas ou fonemas. Nesse caso, pessoal, a gente vai, na primeira parte, eu vou mostrar para vocês como montar esse personagem, como fazer esse setup com a biblioteca, e na segunda parte o acting, como fazer essa animação usando a biblioteca. E para isso também a gente vai usar o Auto Lip Sync. Muito bem? Então, pessoal, é bom, antes da gente começar a trabalhar no Toon, já dar algumas dicas. Notem que aqui essa listinha de bocas, se vocês forem pesquisar nesses materiais que eu passei como referência do Richard Williams, do Preston Blair, vocês vão ver que tem mais desenhos para fonemas. No Toon, como a gente vai usar esse recurso do Auto Lip Sync, ele está um pouco mais resumido. A gente está usando então 8 desenhos, sendo que tem até uma repetição aqui. E eu vou explicar o porquê. Nesse caso, o Toon, quando ele faz esse Auto Lip Sync, tem que ter em mente que ele vai se basear no fonema americano. E se você for usar outra língua, muito provavelmente vocês vão ter que adaptar. Então, não necessariamente os fonemas estão correspondendo ao desenho. Tem que levar em consideração também se o personagem vai ter uma voz muito grave, muito aguda, tudo isso vai influenciar no Auto Lip Sync. Mas é só vocês irem testando para ver qual boca funciona melhor. Aqui, pessoal, vocês vão ver que não faz muito sentido você ter um fonema A tá representado com o desenho de uma boca fechada. E você tem uma outra boca aqui, ó, um desenho também de boca fechada, só que a gente está usando o X. O X, nesse caso, representa quando não tem som, ou seja, quando o programa não detecta som. Então, quando você acionar o Auto Lip Sync, você vai pedir para o programa ler cada desenho desse que está renomeado e vai traduzir, ou seja, ele vai adaptar o som para o desenho. Claro que vai ficar mais fácil de entender na hora que a gente animar. Porém, vocês vão ter que tomar esse cuidado, ó. O fonema A, vocês vão manter uma boca fechada, e aqui vocês também vão ter uma boca fechada para representar a ausência do som, tá bom? Então esse recurso aqui a gente vai usar por causa do Auto Lip Sync. Então, pessoal, vamos lá para o Toon. Podemos colocar aqui como Cat Lip Sync e vou manter a mesma configuração que a gente usou nos outros arquivos, tá?
HDTV 1920 por 1080. Lembrando, sempre que for no arquivo vetorial, tem um caminho, tem um procedimento, e quando você for importar um arquivo que é bitmap, como por exemplo JPEG, esses tipos de imagem, tem um outro caminho. Então pessoal, primeira coisa aqui, se vocês estiverem usando ou Illustrator ou Flash, não se esqueçam de abrir aqui a nossa janelinha do Library. Dessa vez a gente vai dar mais foco para ela, tá? Não vamos só usar para importar o arquivo, mas lembrem-se, tem que tirar o cadeado aqui, Write to Modify, e aí ele vai deixar você importar esses arquivos, tanto como SWF ou Illustrator. Então vamos pegar lá, personagem lip sync. Ele vai carregar o desenho e vai gerar uma template com a extensão .tpl. Então, ok. Tudo isso a gente já viu, tá? Estamos só revisando. E aí vou jogar aqui para nossa câmera. E vou pedir para ele usar as cores do Illustrator. Muito bem. Então, de novo, pessoal, eu estou com uma versão aqui do personagem finalizada. E estou aqui para facilitar o nosso setup, eles separadinhos, tá? O que eu sempre falo? Procurem agora agrupar essas pecinhas, não todas juntas, mas por exemplo, se você tem aqui, no caso, o olho, aqui é a pupila toda, tá? Como ele tem esses desenhos aqui, né, o brilhinho, lembrando que o Toon vai separar o contorno do preenchimento, eu recomendo que vocês usem então a ferramenta de seleção, tá? Que é a setinha preta, que a gente ainda não está animando, tá? A gente só vai usar a ferramenta do Transform na hora que tiver o setup pronto. Então eu estou aqui, setinha preta, vou pegar cada uma dessas pecinhas e vou agrupar. Ctrl G, que é o nosso atalho, e vamos fazer isso para cada uma delas. Aqui nós vamos ter então, no caso, uma layer para boca, uma layer para pálpebra, uma layer para a mão direita, uma layer para a mão esquerda. A dica é, no caso da biblioteca, pode até confundir porque até o momento vocês viram que para cada desenho a gente estava gerando uma layer. Porém, pessoal, quando você for trabalhar com a biblioteca, que você vai armazenar esses desenhos, vocês vão ter que fazer o seguinte, criar uma única layer, no caso para a mão, e a gente vai armazenar todos os desenhos que são referentes à mão nessa única layer, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, pálpebra direita. Então, tá agrupadinho aqui. Tudo que é com relação à pálpebra, tá? Eu vou colocar todos os desenhos de pálpebra na layer da pálpebra. No caso aqui da boquinha, eu vou então agrupar o seguinte, Tá? Cada fonema desses aqui vai ter um agrupamento. As letrinhas eu estou deixando do lado, mas a gente pode também deletar mais para frente. Então agora a gente tem uma mão direita, uma mão esquerda. Agora eu vou ter uma versão da mão direita fechada, então eu vou dar um Ctrl G, e uma versão da mão fechada esquerda. E aqui apontando o dedo também. Aqui nós temos o corpo, Ctrl G. Aqui a pontinha do pé. E aqui os bracinhos. Nesse caso, pessoal, para dar mais opção na hora da animação, a gente vai usar o glue,
Então eu vou de novo fazer o corte aqui, separar o braço do antebraço e depois criar o cotovelo com a colinha. Esse personagem aqui vai ser uma mistura. Então a gente pode até usar o Deformation, na verdade, tanto para a orelha quanto para os membros, tá bom? Por enquanto eu vou recolher aqui, ó, Library, tá? E vou focar no Node View para poder fazer o setup aí do nosso personagem. Então vamos lá. Próxima etapa agora, que já está tudo agrupado bonitinho, eu vou juntar essas pecinhas, tá? Então posicionar um pouquinho para cá, um pouquinho mais para cá. Então a orelha direita vai ficar mais ou menos aqui. No caso, pessoal, reparem que ó, ela ficou atrás, tá? Como na referência está na frente por causa da posição de 3/4, né? Tem essa perspectiva. Eu vou então usar o recurso Drawing, Arrange e Bring to Front, tá? Diferente dessa orelhinha aqui, ó. Nesse caso, ela vai ficar lá atrás mesmo, tá bom? De novo, aqui a gente pode já aproximar a sobrancelha. E aí nós temos os olhinhos aqui também, ó. Então, vamos fazer esse ajuste aqui, né? A sobrancelha tem que ficar em cima, então só vim no mesmo lugar, ó, Arrange, só que eu vou colocar agora para Bring to Front. A gente vai deixar por enquanto aqui, ó, tá bom? As pálpebras. Aqui e isso aqui, ó. Se o desenho ficar atrás, pessoal, aproveitando que já está tudo selecionado, só vem em Drawing, Arrange, Bring to Front, tá bom? Então, os pezinhos aqui, ó, né? Eu já vou juntar. Colocar aqui embaixo. E nesse caso aqui eu tenho que jogar ele para trás também, né? Então, Drawing, Arrange, Send to Back. Então a gente tem uma mão aqui. No caso ela também, né, se olhar a referência tem que ficar por cima. Então Drawing, Arrange, to Front. Também tem essa mão aqui, ó. E pessoal, eu vou usar essa boquinha aqui, ó, que tá a letra A, e já vou colocar aqui no personagem. Pronto. Então nesse caso eu vou já tirar aqui as letrinhas, tá? E ficamos então com os desenhos da biblioteca, que são os fonemas, as pálpebras para a gente poder fazer o nosso personagem piscando e as mãozinhas também para ajudar na animação. Como eu estava falando, pessoal, no caso aqui de uma biblioteca, a gente pode até deletar aqui a referência agora, tá? Que a gente não vai mais usar ela. Vou deixar ele aqui do lado. Quando você pedir para ele distribuir os desenhos por layers, já que está tudo agrupado, tem um pequeno problema, que é o seguinte: no caso da biblioteca, a gente não vai poder colocar
a mão fechada e um desenho separado. Essa mão fechada, essa mão que está com o indicador apontando, tem que ficar na mesma layer da mão normal aqui, ó, tá? Então, pessoal, para não ter esse risco, o que eu vou pedir para vocês fazerem? A gente vai dar o comando para agrupar todos esses desenhos, mas depois a gente pode dar o Ctrl Shift G, que é justamente para desagrupar. Então eu vou usar esse recurso só para agilizar um pouco nessa etapa de distribuição de layer, tá bom? Então, ó, eu vou pegar todos os desenhos que são referentes à mão direita, então tem essa aqui, essa fechada e essa apontando, e vou dar um Ctrl G, tá? Então, quando eu clico aqui, ele já seleciona todas essas mãozinhas pra gente. Reparem que eu estou fazendo isso depois de ter montado o boneco, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, a mão esquerda, vou pegar todos os desenhos referentes à mão esquerda e vou agrupar, Ctrl G de novo. E aqui, ó, a boquinha, vou selecionar todos os desenhos de boca e vou dar um Ctrl G também. Opa, não agrupou, vamos lá, Ctrl G. Ok. E também as pálpebras aqui, ó, uma pálpebra do lado direito e a pálpebra do lado esquerdo. Lembrando que eu estou usando o ponto de vista do personagem, tá bom, pessoal? Feito isso, então nós vamos dar aquele mesmo comando que a gente fez para os demais personagens, que é selecionar todos esses desenhos, vir na opção Drawing, Distribute to Layers, tá? Ou seja, nós vamos distribuir por camadas. Então, ó, antes de... Na verdade, a gente poderia até desagrupar, mas nós vamos então, para ajudar aí a se organizar, eu vou começar a renomear. Então, ó, a gente vai ter aqui, no caso, vou até colocar como Cat, o nome do personagem. Boca, tá? Ou seja, essa aqui vai ser a layer, então, referente a todos os desenhos de boca, tá bom? Essa é a primeira etapa, depois eu vou explicar como que a gente vai armazenar esses desenhos na biblioteca. Continuando aqui, ó, essa aqui é a mão direita, então Cat, mão direita. Depois nós temos aqui, ó, sobrancelha esquerda, pupila esquerda, pupila direita. É sempre importante, tá? Vou até repetir, eu já devo ter comentado em outra aula, essa organização, porque se você estiver numa linha de produção e você estiver fazendo o rigging do personagem, na hora que você passar para o animador, é bom que esteja tudo bem mastigadinho para ele não ter nenhum problema. Agora, claro, se você mesmo está fazendo o rigging, digamos, está estudando ou fazendo sua própria animação, então você pode organizar de um jeito que você também entenda melhor. Cat, orelha direita. Cat, pé direito. Cat, perna direita. Então aqui nós temos a pálpebra esquerda, pálpebra, opa,
E por último, o braço esquerdo. Lembrando, tanto a layer de drawing que o programa já cria quando você gera esse novo arquivo e a template original, tá? Que a gente pegou os desenhos, como ela está vazia agora, a gente pode selecionar os dois e deletar, tá bom? Ok. Aqui a gente também pode já ir organizando, tá? Mais aquela sugestão, você pode selecionar todos os elementos, pedir pro programa ajustar pra gente. Reparem que eu vim aqui, ó, no terceiro botãozinho, tá? Order Node View Up, depois de selecionar tudo, vou usar os valores aqui que ele já passa pra gente e ele vai abrir esse leque. Agora a gente também pode, se vocês quiserem, tá? Eu costumo separar aqui, ó. Então vou deixar a boca em cima, a mão direita eu já vou jogar aqui, ó, do mesmo lado que eu tô vendo o personagem. Sobrancelha esquerda vem pra cá, pode ficar em cima da boca. Sobrancelha direita pra cá, mão direita, pupila esquerda, então eu vou colocar pra cá também. Opa, braço direito é aqui. O corpo eu vou deixar aqui no centro, tá? Ou seja, ele vai mandar em todo mundo, tanto nos braços quanto nas pernas. A pálpebra esquerda ela vai ficar entre a sobrancelha e os olhos, tá? A pálpebra direita também, seguindo a mesma lógica. Então lembrem-se que selecionando aqui pelo nome ou pelo desenho, tá? Ele já seleciona aqui para mim, ó. Na hora que eu marco aqui, ele também já vai mostrar pra gente no Node View onde é que está esse desenho. Isso tudo é a revisão do que a gente já viu nas outras aulas, tá bom, pessoal? Então a gente tem agora o braço. Opa, até para renomear aqui. Mão, vamos ver, perna, pé, braço, mão, e aqui é pé esquerdo, isso. Aqui, pessoal, vou fazer um pouco diferente, tá? Até pra gente revisar essa parte do deformation, eu não vou gerar então o antebraço e braço. Tá? Nesse caso a gente vai fazer usando o mesmo desenho. Vamos lá então. Pessoal, para a gente montar a nossa biblioteca agora, então vocês podem, no caso aqui, ó, vou dar um clique, como está tudo agrupado, eu venho aqui do Ctrl Shift G para desagrupar. Agora é legal, eu tive que dar um outro Ctrl Shift G aqui, tá? Porque ele agrupou duas vezes. Mas ainda assim, ó, é como se eu tivesse feito um grupo em cima de outro grupo. Então a gente ainda tem os desenhos agrupadinhos, né? Só para facilitar na hora da seleção e também não ter o risco de arrastar e ficar alguma peça para trás. Mesma coisa que as mãos, Ctrl Shift G. Então tenho aqui elas separadinhas, Ctrl Shift G. Ok, Ctrl Shift G. Ctrl Shift G. Agora, pessoal, para a gente montar a nossa biblioteca, é bom também voltar aqui, ó, na abinha do Library, para mostrar o que.
quando você clica em algum desenho, tá? Por exemplo, a orelha, reparem que aqui, ó, o Drawing Substitution, ele vai mostrar qual desenho que está nessa layer. Só que notem que você tem aqui uma chavinha, né? Que ela tem a opção de não colocar nenhum desenho ou colocar o desenho. Nesse caso, ele só tem uma opção de desenho. A gente não tem uma biblioteca para a orelha, tá? Ou a gente pode até entender que tem, só que só tem um único desenho. No caso, pessoal, a gente vai então falar para o programa que quando você entra na layer, por exemplo, da mão, você vai ter a opção de mais de um desenho. Só que para fazer esse setup, como que vocês vão montar? Primeira coisa, ó, eu vou deixar aqui o Onion Skin ligado, porque sempre que você estiver fazendo essa troca de desenho, a gente já vai deixar ele na posição certa. Ou seja, se a mão está fechada e você quer depois fazer uma animação onde ela abre, ela tem que estar na mesma posição, tanto no desenho que ela está fechada quanto no desenho que ela está aberta. Tá? Ou seja, a mão do personagem pode estar ligada no braço, e aí depois, se eu manter, ó, essa posição aqui, por exemplo, de repente ela muda o desenho, só que vem descolada do braço. Tá? Então, vocês vão selecionar aqui, no caso, a layer da mão. Tá? Já estou aqui, liguei o Onion Skin, e aí, ó, eu vou selecionar tanto esse desenho da mão fechada, né, no caso da mão direita, quanto o desenho que ela está apontando, e vou recortar, vou dar um Ctrl X. Então notem que agora, ó, a biblioteca está mostrando para a gente, né, como eu recortei aqueles desenhos, você tem lá somente essa daqui, ó, tá bom? Então a importância do Onion Skin vem agora, porque quando você vem adiante, até o momento a gente estava no primeiro frame, se você pular para o segundo frame, o que acontece? Opa. Ele vai mostrar para a gente, ó, o desenho anterior da mão, tá? Que está aqui. Eu não sei porque ele mostrou a orelha, mas não tem problema, tá bom? Aqui ele está somente nessa layer mesmo. E aí, pessoal, nesse segundo frame aqui, que está vazio, como a gente deu o Ctrl X, que a gente recortou os outros desenhos, nós vamos agora dar o Ctrl V. Nós vamos colar esses desenhos aqui, ó, no desenho da mão direita. Só que a gente vai posicionar, ó, no mesmo lugar. Feito isso com uma mão, agora eu posso fazer o mesmo procedimento. Seleciono esse desenho aqui que sobrou, Ctrl X, venho adiante aqui, ó, e dou um Ctrl V. Só que agora eu vou posicionar aqui, ó. Então, se eu correr aqui agora na timeline, ó, notem que ele já está fazendo uma animaçãozinha pra gente, ó. De novo, se a gente clicar aqui na layer da mão, notem que agora você tem 1, 2, 3, 4 chavinhas. Então agora o programa já armazenou pra gente, ó, os desenhos, e a gente vai poder trocar em qualquer momento da animação. Certo? Então vamos fazer agora para os demais e vamos revisar. Então no caso aqui, a gente entrou agora na layer da mão esquerda, já estou com o Onion Skin ligado, vou selecionar aqui todos os desenhos referentes da mão esquerda, menos esse aqui que já está ligado no braço, eu vou dar um Ctrl X. Venho no segundo frame, dou o comando do Ctrl V para colar, e agora a gente posiciona de novo, ó. No caso aqui eu vou até girar um pouquinho para encaixar. O desenho que sobrou aqui do lado, de novo, Ctrl X, terceiro frame, colo e ajusto aqui. Então, resumindo, é mais ou menos assim, você vai fazer uma sequência de animação quadro a quadro para armazenar esses desenhos na biblioteca.
E de novo, se você entrar na layer agora da mão, ó, vai mostrar pra gente lá as opções. Tem a mão aberta, a mão fechada e a mão apontando. Vamos ver quais outros elementos agora que a gente precisa fazer. Ó. Então agora tem a boca. Mesma coisa, pessoal. A gente seleciona aqui, ó, a layer da boca, tá? E aí esses desenhos que estão aqui do lado, a gente vai recortar, Ctrl X. E vamos fazer de novo, ó, a mesma sequência. Ctrl X, Ctrl V. Só que nesse caso eu vou ter que ser um pouco mais minucioso, porque a troca do desenho da boca fica mais perceptível se mudar muito a posição. Então vou usar o nariz aqui como referência. Tá? E vou encaixando as boquinhas. E aí cuidado, tá? Lembrando, como você tem dois desenhos de boca fechada, nós vamos precisar de um para representar o fonema A e outro para representar a ausência do som. Isso por causa do auto lip sync, tá bem, pessoal? Então, cuidado quando vocês forem reaproveitar esses desenhos, tá bom? Então, se a gente correr aqui de novo na timeline, ó, já tem uma animaçãozinha. Vou desligar aqui o Aniskin um pouquinho, tá? Bem, por último, a gente vai então colocar aqui as pálpebras. E aí eu explico como que vai ser o procedimento de rigging, hierarquia, quando você tem uma biblioteca, tá bem? Mas resumindo já, antes da gente mostrar, para cada desenho vai ser preciso um pivô, tá bom? Então, vamos entrar aqui na layer da pálpebra. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter que ajustar a posição, tá? Ou seja, a pálpebra, eu sei que ela tem que ficar entre a sobrancelha e a pupila. E ela está aqui em cima, ó. Então eu vou ter que jogar aqui no meio. Vocês podem fazer de duas maneiras. Uma delas é arrastar por aqui na Composite, tá? Ou pegar, no caso aqui, ó, pálpebra direita, segurar, né, na hora que você clica e arrastar, ó. Só tomem cuidado para não jogar em cima de outra layer, porque senão ele vai gerar uma hierarquia, tá bom? Deixa eu já aproveitar e fazer a mesma coisa com a pálpebra esquerda. Aqui a gente também pode, se for o caso, eu vou tirar um pouco a visualização da sobrancelha.
só para ajudar aqui a montar. E aí, ó, mesma coisa, pessoal, selecionar os desenhos que estão sobrando, Ctrl X, ligar o Onion Skin, né? Talvez tenha até que aumentar um pouquinho aqui o desenho. Às vezes eu faço esse ajuste que é mais leve com as setinhas do teclado também, tá? Às vezes precisa jogar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, para cima, para baixo. Vou ter que aumentar um pouquinho aqui também, ó. Então lembrando, tá? Se a gente abrir aqui a library, então ele vai mostrar pra gente aqui todas as opções de desenho que tem nessa layer, né? Nessa camada. Então vamos acionar de novo aqui a sobrancelha. Ok. Então aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Para marcar o pivô, vocês vão ter que tomar cuidado para não marcar somente no primeiro desenho. Então, como a gente vai fazer uma mistura do deformation com as pegs, vocês vão ter que planejar qual que vai ser quais serão os desenhos que vão usar Drawing Pivot e quais a gente vai usar o deformation. Então, no caso aqui, ó, eu vou deixar o deformation somente para a orelha, para os membros, mas para os demais a gente vai usar o mesmo recurso que a gente fez nas duas primeiras aulas com o personagem, né, que a gente fez hierarquia. Só que aqui, ó, por exemplo, no caso da layer da boca, que a gente já montou, né, já fizemos aqui várias boquinhas. Então dá pra ver aqui, ó, também. Vocês vão ter que marcar esse pivô para cada desenho. Então, ó, vou usar a ferramenta do Drawing Pivot. Eu já estou aqui na layer da boca e eu vou marcar, ó, pum. Vocês vão ter que ir no frame seguinte e marcar de novo, ó. Tá? Para cada desenho. Caso vocês queiram preservar o mesmo ponto, tem um macetezinho que é o seguinte: vocês conseguem correr na timeline usando o atalho do teclado, que é o símbolo de maior e menor, tá? Ou seja, você vai para frente e para trás usando aqui o teclado. Então eu posso manter aqui o ponteiro no mesmo ponto e somente clicar, ó. Só que eu só altero o frame pelo teclado. Tá? Essa é uma maneira caso vocês queiram deixar tudo mais certinho. No caso da mão, pessoal, a mesma coisa, ó. Vai ter essa junção aqui com o braço, tá? Aqui para a sobrancelha esquerda não tem necessidade porque é um único desenho. Isso eu estou vendo aqui pela timeline mesmo, né? Que só tem informação no primeiro frame. Para a pálpebra, nós temos aqui, ó, 3 desenhos, tá? Que é para fazer o olho fechando. A pupila a gente pode marcar aqui no centro da pupila, tanto da esquerda quanto da direita. O olho também podemos marcar aqui aproximadamente no centro. Na orelha, como eu disse, tá? Não vai ser necessário porque a gente vai usar, no caso aqui, o Rigging Tool para fazer um deformation. Aqui nós temos o pé direito agora, então a gente pode colocar um pivôzinho aqui. No caso da perna também, vamos usar o Rigging Tool, então não vou me preocupar com o pivô.
uns braços também deformation, então não vão precisar. O corpinho eu vou colocar assim um pivôzinho aqui, ó, bem no meio. A orelha também não. Esse pé a gente pode marcar aqui. A perna também é deformation e o braço deformation. Então já marcamos aqui os pivôs em todos os desenhos que precisavam do pivô, tá? Segundo passo. Vamos então agora marcar, ou melhor, né, adicionar as pegs nos desenhos. Vou pedir para organizar aqui pra gente. Só que lembrando, ó, no caso da orelha não vou precisar. O que mais? O braço também a gente não vai precisar. As pernas também não. Acho que é isso aqui, ó. E para esses desenhos que a gente está usando o Drawing Period e a PEG, eu vou selecionar tudo e dar aquele comando que é aqui, ó, do Set Properties on Main Layers. Tá? Lembrando que você tem que especificar para o programa que o pivô que você posicionou no desenho vai ser usado para a PEG de animação. Então, estão faltando agora os desenhos que a gente vai usar o Deformation. Então, lembrando, ó, seleciono o desenho que eu quero aplicar o Rigging Tool, vou para a ferramenta do Rigging Tool e, para deixar algo mais orgânico, lembre-se que você pode clicar e arrastar, né? Ao invés de somente dar o clique para marcar as articulações do seu esqueleto. Então, só como exemplo aqui, ó. Bom. Mesma coisa para a orelha esquerda. Depois aqui para o braço. Eu vou esconder um pouquinho o corpo aqui, só para ter uma ideia melhor de onde que está. Onde começa aqui o desenho do braço. Depois temos aqui o braço direito também. Aí por último as pernas. Mas lembrando também, né, cuidado, quando a gente vai fazer hierarquia, lembre-se que é diferente quando você faz hierarquia entre pegs e quando você faz hierarquia entre os deformation, tá? Então, no caso aqui, se eu preciso mandar se o deformation vai ser o chefe, ele vai ter que mandar aqui na PEG, só que para isso eu sempre tenho que ter essa opção aqui, ó. A gente vem no Node Library, vem na opção Deformation e eu vou habilitar aqui, ó, um Kinematic Output, ou seja, tem que ter esse meio termo aqui, ó, tá? Sempre que ele for mandar ou quando alguém for mandar no Deformation, tá bom? Então eu já vou posicionar um kinematic aqui para cada membro. E também para as orelhas. Pessoal, para quem estiver vendo pela primeira vez, pode ficar bem complicado, tá? Mas por isso que é interessante vocês seguirem as aulas da primeira, a segunda, a terceira, tá? Para ir ficando mais claro as próximas aulas. Algumas coisas a gente vai fazendo um pouco mais rápido, mas é porque estamos só revisando. Então, por exemplo, se eu preciso fazer o corpo mandar agora nas pernas, que tem o Deformation, primeiro ele vai mandar no Kinematic e aí por sua vez vai mandar na perninha. Tá? Então, por que a gente faz isso mesmo? Para o pezinho, por exemplo, não ter problema com o pivô, tá?
Aqui, pessoal, o que aconteceu? Ó? Reparem que o braço está passando atrás da perna. Se estiver acontecendo isso, lembrem-se que você pode organizar ou aqui pela timeline, ou no caso aqui, ó, tem o desenho do braço, mas ele está lá atrás. Ó. Deixa eu ver onde é que está o desenho da mão, é o segundo. Então eu posso posicionar, ó, aqui, ó, do lado da mão. Tá? Então quando jogar para cá não tem mais esse problema. Agora a gente pode fazer aqui, ó, corpo mandando na boca. O corpinho pode mandar no olho direito, só que o olho por sua vez vai mandar na pupila. Aí a gente também pode fazer o corpo mandando nas pálpebras e nas sobrancelhas. É interessante que no caso, como está uma seleção, você vai vendo, conforme a gente vai estabelecendo a hierarquia, quem que vai mandando em quem. Então está completo aqui agora a nossa hierarquia. Antes da gente fazer, pessoal, a atividade do lip sync, é importante algumas coisinhas, tá? Só para a gente fechar então essa videoaula. No caso aqui o corpinho, se vocês querem, por exemplo, escalonar. O personagem ficou muito pequeno no enquadramento. Para você conseguir ajustar a posição dele sem gravar a animação, agora que a gente já fez todo o setup, vocês podem usar a ferramenta aqui do Transform, porém, ó, eu vou desabilitar o Animate. Então, quando ele fica com a seleção vermelha, ele vai deixar eu mexer aqui no personagem, tanto na posição quanto no escalonamento, mas não vai gravar a animação, tá bom? E aí também, como consequência, não vai... A gente tem que fazer o seguinte agora. Vocês notaram que quando eu troquei o frame, as posições mudaram? Por quê? Ele está obedecendo a hierarquia, mas como ele não está tendo o desenho que manda como referência, aí as peças vão mudar de posição. Até para a gente poder ver como é que está funcionando aqui a biblioteca, é legal vocês fazerem o seguinte, ó. Eu vou estender tudo que é desenho aqui, ó, até o último frame, que no caso é o frame 8, tá? Que são as boquinhas. Então eu vou estender todos esses desenhos aqui. Lembrando, a gente usa o atalho do F5, tá? Extend Exposure. Então, ó, notem que agora nosso personagem já está com a biblioteca funcionando. Ó. Tem até uma animação de boquinha. E piscada, né? Bem, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: como a gente vai usar o recurso do Auto Lip Sync, é interessante mostrar para vocês isso aqui, ó. Vocês vão entrar, ou melhor, né, vão acrescentar agora uma abinha chamada X-Sheet. Então eu vou clicar no mais. Tem aqui, ó, é a última da listinha, X-Sheet. E aí, notem que você tem as layers por colunas. Diferente da timeline, que você tem aquela orientação de cima para baixo, aqui vai ficar da esquerda para a direita. E o tempo que vai ficar de cima para baixo. Tá? Para cada desenho que você acrescentou, ele vai numerar. Então, ó, notem que você tem lá, layer da mão, tem 1, 2 e 3, ou seja, ele vai ter um desenho que está nomeado como 1, tem um desenho que está nomeado como 2 e outro que está como 3. Se você entrar aqui na boquinha, tem o que? 8, que são os 8 desenhos que a gente importou.
Eu recomendo, pessoal, que vocês já coloquem aqui os fonemas referente ao personagem. Então, lembrem-se que a gente tinha A, B, C, D, E, F, G e X. Nesse caso, ó, eu vou clicar no primeiro, ou melhor, né, na primeira célula que ele mostra pra gente, que está com o número 1. Vou clicar com o botão direito, tem a opção Drawing, e aí você tem aqui, ó, Rename Drawing, tá? Ou Ctrl D. Então, vou colocar como A, caixa alta. Eu vou fazer essa sequência aqui, ó, A, B, C, D, F, G e X, tá? Para todos esses números. Então, estou usando até o atalho agora, Ctrl D. E aqui por último X. Então a gente tem agora, ó, renomeado as boquinhas tudo certinho. Podemos voltar no timeline. E se a gente acessar agora de novo a library, notem que aqui nas chavinhas, quando você entra na layer da boca, ele está aqui, ao invés de número, agora tem o nome, né, a letra referente ao fonema. Deixa eu dar um Ctrl Z. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui seria um setup simples para a biblioteca. É legal vocês terem em mente que isso aqui também funciona, por exemplo, no caso, se você tiver mais de uma posição do personagem, frente, 3/4, perfil, você também pode usar esses desenhos na biblioteca. Claro que a tendência é ficar cada vez mais extenso, porque você teria aqui, por exemplo, 8 desenhos de boca para uma posição, 8 desenhos de boca para outra posição, e assim vai. E aí também tem a questão das expressões, então você teria uma versão alegre, uma versão triste. Então é um trabalho que leva um tempinho para ser feito, tá? Mas resumindo, a gente consegue resolver dessa maneira, tá bom? Então, pessoal, próxima aula eu vou explicar como fazer essa animação usando a biblioteca e levando em consideração os 12 princípios também, tá? Um deles, que é o mais importante nesse caso, que é o Acting. Então, um abraço, bom estudo e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!